ar, vamos iniciar mais um programa Saúde para você. Eu recebo hoje no programa o psiquiatra Glauco Arantes para conversar comigo sobre fobias. É só um minutinho que já já a gente está de volta. Não saia daí. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim eu vou conversar com o Dr. Glauco sobre fobias. Olá, doutor, seja bem-vindo aí ao nosso programa. Olá, obrigado. Glauco, fala pra gente primeiro, define fobia. Fobia é uma reação que a gente tem exagerada frente a alguma coisa. Então, assim, a fobia, ela só acontece com alguma coisa. E tem várias, né? Mas então, é uma reação de ansiedade muito grande, desproporcional à situação ou à coisa, e é uma reação assim, de uma ansiedade extrema, com taquicardia, boca seca, algumas vezes uma sensação terrível que a pessoa acha que vai até perder o autocontrole, pessoas que têm assim, medo terrível, mas terrível de alguma coisa. Então, a grosso modo, fobia é um medo que a própria pessoa muitas vezes sabe que aquele medo não tem nada a ver, mas que ele não consegue controlar. É um medo muito grande. Tá, agora, Glauco, quais as fobias mais comuns? A gente tem muito tipo de fobia mesmo. A mais comum é a fobia social, que é aquela pessoa que tem disparada esse alarme de ansiedade frente à possibilidade de um contato social ou mesmo durante o contato social, né? Por exemplo, aquela pessoa que vai apresentar um trabalho na escola e não consegue de jeito nenhum. Aquela pessoa que se sente extremamente mal, por exemplo, quando vai jantar fora, por exemplo, tem gente que não consegue jantar fora. Chega lá, já chega no restaurante ou no casamento, por exemplo, um jantar de casamento, com a sensação que todas as pessoas, aliás, a gente fala que todas essas pessoas do planeta estão olhando para ela, né? E ficam extremamente inibidos e não conseguem sequer tocar no garfo, por exemplo, né? Quando tem a fobia social. Existem, inclusive, alunos que perdem nota, falam, olha, você vai me dar 0 porque eu não vou apresentar o trabalho, mas eu não vou apresentar o trabalho porque eu não consigo. Então, esse tipo de fobia é o mais comum, que todo mundo já deve ter ouvido falar. E tem aquelas fobias famosas também, né? Por exemplo, tem a acrofobia, que é a pessoa que tem medo de lugar alto. Tem a claustrofobia, que é a pessoa que tem medo de lugar fechado. Tem a fobia de barata, de lagartixa, né? E aí vem assim, uma infinidade de nomes e de fobias diferentes que podem acontecer. Mas as mais comuns são a fobia social e um tipo de fobia que é muito pouco falado, mas que também é muito comum, que é a agorafobia. Ágora, em grego, é praça, lugar aberto. Então, são pessoas que têm medo de lugar aberto, medo de qualquer lugar que seja fora de casa. E essa agorafobia, ela pode ser desencadeada por uma crise de pânico. Então, assim, agorafobia e pânico não é a mesma coisa, mas elas podem vir casadinhas. Vou descrever uma situação comum. Um paciente que saiu de casa, estava na rua, e aí lá na rua ela teve uma crise de pânico. Do nada, a crise de pânico ela é diferente da fobia, porque ela não pode ter nada que desencadeia, e a fobia tem que ter alguma coisa que desencadeia. Então, a partir que a pessoa teve uma crise de pânico na rua, do nada, ele começa a desenvolver um medo de sair na rua, passar mal e não ter quem vai socorrer, por exemplo. E aí, então, ele passa a evitar sair na rua. Aí, então, virou agorafobia. Começa a ter uma fobia de lugares abertos. Um exemplo de uma pessoa, por exemplo, que tem só agorafobia, é aquela pessoa, por exemplo, que tem medo de viajar, ir na estrada, será que vai acontecer alguma coisa? Então, na hora que chega ali perto da balança, por exemplo, já quer voltar, porque já está passando aperto, já está se sentindo mal. Uma pessoa que
tem a falsa sensação de segurança quando tem alguém perto. Então, por exemplo, ele vai viajar e já vai procurando alguém que está pedindo carona e está louco para dar carona para alguém, para poder ter alguém dentro do carro e ele se sentir mais seguro. Então, são essas reações de ansiedade muito intensas e que ocorrem em determinada situação. E aí ela ganha o nome daquela situação. Fobia social, acrofobia, claustrofobia, pirofobia, que é fobia de medo de fogo. Existem muitas, né? Glauco, agorafobia é a mesma coisa, então, que fobia social? Não é a mesma coisa, mas pode acontecer junto, né? E às vezes a pessoa tem só uma ou só outra, né? Então, na fobia social, a pessoa ela pode andar na rua numa tranquilidade, sem problema nenhum, muito bem, tranquilo. Chegou, por exemplo, na sala de aula, aí ele começa a não se sentir bem. Então, chegou na situação que tem mais gente, uma situação social. Por exemplo, a família convidou para ir num restaurante. Na rua, vai andando até o restaurante tranquilamente. Na hora que chega no restaurante, que vê que tem muita gente, aí já trava. Essa é a fobia social. A pessoa trava, estão me olhando, ou às vezes a pessoa nem consegue pensar nada, não, parece que a mente trava mesmo. E aí, mas a sensação que está todo mundo olhando, que ele não está adequado naquele lugar, né? E na agorafobia, a pessoa tem um problema com o lugar aberto. Então, vão no restaurante, se a pessoa pudesse teletransportar para o restaurante, né, beleza, mas como vai ter que ir até lá, aí se sente mal. E pode acontecer as duas coisas juntas também, né, e acontece. Em qualquer lugar que tenha gente, ou sair de casa, né? Agorafobia é sair de casa. Normalmente, a pessoa que tem agorafobia também não gosta de multidão. Então, por exemplo, a pessoa que tem agorafobia para ir num show, ele vai ficar meio preocupado, né? Vai ficar já, vamos supor, uma igreja cheia, né? Perto da porta, vai no supermercado, já começa a pesquisar quais são as saídas, se a porta fechar, como é que ele faz, se ele passar mal, quem é que socorre. Então, já começa a se sentir assim, né? Mas aí é mais com lugares fechados, que é meio diferente da claustrofobia, que aí já é mais um elevador, uma sala fechada, né? Entendi. Mas as coisas assim, isso tudo são tipos de transtornos de ansiedade. Então, parece muito uma coisa com a outra. Às vezes a pessoa tem um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, né? Não preenche só um diagnóstico, preenche dois, está no meio de dois diagnósticos diferentes. Então, é tudo um tipo de transtorno de ansiedade. E, independente do que desencadeia, se é um local fechado, se é um público, a pessoa sente a mesma coisa. Quem tem fobia barata, por exemplo, sente a mesma coisa, uma sensação terrível de pânico, né? Falta de ar, parece que o mundo fechou, é uma situação meio assustadora. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. O programa Saúde para você volta já. Já estamos de volta com o programa Saúde para você, hoje conversando com o psiquiatra, Dr. Glauco Arantes, sobre fobias. Agora, Glauco, por que as pessoas têm essas fobias? O que acontece? A fobia, né, é um misto, né, de uma alteração genética que tem a ver com ansiedade, mas traumas pontuais que acontecerem em algum momento da vida da pessoa pode desencadear. Então, assim, agora vou dar exemplos que me vêm à cabeça, assim, que na verdade eu estou lembrando de algum paciente que me contou um caso. Brincadeira entre irmãos, com um travesseiro, desfoca o outro, né? Então, esses dias eu tinha um paciente que começou com um transtorno de agorafobia numa brincadeira dessa. Depois, na hora que ele foi sair na rua, ele travou. E a partir daí, o problema foi aumentando. A brincadeira foi um irmão com o outro, com o travesseiro, o outro que devia ser maior, mais velho, né? Segurou ele assim, e a partir daí ele começou a ter essa fobia. Então teve um trauma pontual, por exemplo, vou lembrar de um outro paciente, isso tudo são casos que aconteceram.
um paciente que aconteceu uma situação de enchente e cair barreira na estrada, ele ficou preso numa cidadezinha pequenininha, isso na década de 70, né? E ele não conseguia sair dessa cidade. A partir daí, que ele pensou na possibilidade de não conseguir mais sair dessa cidade, ele começou com um transtorno também fóbico, né? De lugares fechados. Ele estava numa cidade, e aí, pela barreira que havia caído na estrada, ele não conseguia sair de lá. E aí ele fala que ele determina, olha, esse foi o ponto aonde surgiu. Mas aí você vai conversar com o paciente e você vê que outros membros da família que não sofreram esse trauma também têm um transtorno de ansiedade, onde você vê que ali tem realmente um componente genético naquela família. Cada um foi um ponto diferente que desencadeou a coisa, mas várias pessoas da mesma família têm também o transtorno de ansiedade. Então é um misto de um traumazinho, alguma coisa que funciona como gatilho numa pessoa que já tem uma predisposição genética para acontecer. Tem sempre uma relação com outra doença, então, né, Glauco? Uma ansiedade, um pânico, sim, depressão. Uhum. Na verdade, então, tudo isso que a gente está falando aí é transtorno de ansiedade. É uma coisa só e tem vários subtipos. Tá certo. Agora, quais as consequências, quais as complicações de uma pessoa que tem fobia? Até onde isso pode chegar? Olha, a fobia, então toda doença pode ser uma coisa simples, né, levinha, ou pode ter uma manifestação maior, né? Então, vamos supor, o pessoal chama tal da taruíra ou lagartixa, né? Uhum. Tem gente que tem um medo, se vê uma lagartixa aqui, vai ficar incomodado, vai sentir o mal-estar. Se eu ver, por exemplo, eu vou pensar, ótimo, aqui não vai ter muito mosquito porque ela vai comer. Então, outras pessoas, na hora que vê uma lagartixa, uma coisa assim, eles têm uma sensação tão ruim que ele tem que sair correndo. Então, se eu tivesse e visse uma aqui, eu ia sair correndo de dentro dessa sala. Ou pode ter uma manifestação menorzinha e apenas se sentir incomodado. Agora, a situação mais frequente e às vezes mais grave é quando a pessoa deixa de sair de casa. Ele vai parando de sair de casa porque em casa ele se sente bem. Ele sai de casa, ele se sente mal, aí no caso de uma agorafobia, né? Daí vai deixando, caindo em produtividade, né? Até o ponto de não produzir mesmo. E todo o prejuízo que a pessoa tem de não sair de casa, até prejuízo para a saúde mesmo, porque não tem sol, não tem, né? Aquele raio ultravioleta que tem hora que causa câncer, tem hora que é bom para aumentar a vitamina D, né? Então, assim, agora, a pessoa, por exemplo, que tem a fobia social, ele também começa a ter prejuízos, porque ela pode ser levinha e numa reunião de empresa, por exemplo, ele ficar ligeiramente incomodado, né? Mas ele pode ter uma manifestação maior que uma reunião de empresa, ele não vai de jeito nenhum. Fala assim, olha, essa promoção depende dessa reunião, ele não vai, né? Ou a pessoa tem desenvoltura, tem bom conhecimento, mas quando é solicitado a ele, olha, apresente para a gente, então, essa ideia sua na empresa, ele não apresenta. Apresente para nós esse trabalho de escola aqui na frente, ele não apresenta. Né? Não é uma ansiedade comum, não, né, Glauco? Não, uma ansiedade mais exagerada, né? É brutal. A pessoa não consegue... Mãos frias, suando frio, né? Não consegue romper essa barreira, não. Consegue, mas um tratamento, né? Normalmente, o tratamento vai além da medicação. A gente já pode até entrar nesse assunto, né? Do tratamento. Como que trata? Porque a ansiedade, ele cria, na verdade, um ambiente favorável para que a pessoa possa, então, desafiar os seus medos. Só que, na maioria das vezes, ele não consegue desafiar, mesmo com o bloqueio da ansiedade, da ansiedade com a medicação, a pessoa não consegue exatamente partir para a ação sozinho. Então, ele precisa, às vezes, ou quase sempre, de uma terapia para poder estar empurrando ele, sabe? Por exemplo, no caso de escola, pelo menos aqui em Caratinga, no meu consultório, é frequente estudante de direito.
Porque parece que tem que apresentar muita coisa lá na frente, vai ter que falar com o juiz, vai ter que fazer um júri, né? Então, eu acredito que os professores já vão preparando o aluno para isso, né? Então, já chega lá, assim, morrendo de medo. Olha, eu sei que eu vou ter que apresentar, não sei como é que eu vou fazer, né? Aí já peço, então faz o seguinte, então apresenta para o seu irmão lá, só vocês dois no quarto. Aí depois você chama sua mãe também, você apresenta o seu irmão para sua mãe. Vai treinando em casa, vai desenvolvendo o mecanismo, porque realmente no curso de Direito você vai ter que apresentar, não tem jeito. E o professor nem pode ser muito bonzinho, né? Você que é advogada também, se ele for muito bonzinho e deixar o paciente, o aluno não apresentar, vai esbarrar lá na hora do júri vai complicar, né? Verdade. Então, a gente vai fazendo essa exposição, primeiro com aquelas coisas que é mais simples e depois vai complicando. Então, por exemplo, o medo de barata, né? Sei lá, talvez tenha contato com a barata dentro do vidrinho lá longe, ou um desenho de uma barata, e aí vai sensibilizando devagarzinho, né? Se bem que é barata bom mesmo a gente matar ela e pronto, né? Tá certo. Ô Glauco, mas isso é controle ou tem cura? Tem cura. Tem Uma cura. vez tratado? E nem é tão complicado como normalmente os casos em psiquiatria são. Tá, às vezes demora, às vezes é lento, né? E aí isso tudo vai depender do empenho do paciente em se treinar. Tá? Então, assim, a gente bloqueia o excesso de ansiedade com medicação. A gente sabe que só isso não é o suficiente, precisa dele ir além. Tá certo. Ok. Tá aí mais uma dica do Programa Saúde para você. Agradeço a participação, doutor Glauco. Eu agradeço. Até o próximo programa Saúde para você.